A guerra na Ucrânia deixou de ser um conflito de avanços rápidos e conquistas territoriais visíveis para se transformar em algo mais lento, mais silencioso e paradoxalmente mais perigoso. O que antes parecia uma disputa direta por territórios agora se apresenta como um impasse prolongado, onde cada metro de terra custa caro demais para ser conquistado ou recuperado. A linha de frente praticamente não se move, mas isso não significa estabilidade, significa exaustão. De um lado, a Rússia mantém áreas estratégicas sob seu controle, consolidando posições e tentando sustentar sua presença com recursos cada vez mais pressionados. Do outro, a Ucrânia resiste, adaptando-se constantemente, sobrevivendo com apoio externo e tentando encontrar brechas para enfraquecer o adversário sem depender exclusivamente de confrontos diretos. A economia russa, exausta por anos de conflito latente, assolada pelas sanções econômicas, sobrevive graças ao apoio econômico da China, que o sustenta, e em menor medida da Índia, parceiros econômicos que necessitam do gás e do petróleo russo para atender a demanda de suas economias aquecidas, mas não sem comprar tais commodities com grandes descontos, devido ao enfraquecimento diplomático e moral russo. Ao mesmo tempo, a Ucrânia se vê dependente do apoio militar, logístico, econômico estadunidense e europeu em um momento de grande tensão e questionamento sobre a ajuda dos Estados Unidos aos parceiros europeus na guerra de agressão de Putin, o que inevitavelmente abala a confiança e a moral dos combatentes ucranianos no campo de batalha. Enquanto o mapa permanece quase inalterado, a forma de combater mudou profundamente. A guerra passou a ser travada em camadas menos visíveis, onde drones cruzam o céu continuamente, identificando e destruindo alvos com precisão crescente. Esses dispositivos se tornaram protagonistas do conflito, reduzindo a necessidade de grandes movimentações de tropas e transformando o campo de batalha em um espaço monitorado em tempo real. Ao mesmo tempo, sistemas automatizados, inteligência artificial e operações digitais ampliam o alcance da guerra para além das trincheiras, criando uma disputa que não acontece apenas no território físico, mas também na informação, na economia e na percepção geral do conflito. Este conflito também é uma guerra por procuração, uma vez que a Rússia utiliza a tecnologia de uso duplo chinesa contra armas ocidentais utilizadas pela Ucrânia. Drones Shahed iranianos estão destruindo cidades e infraestruturas críticas ucranianas, sem um rival de peso à altura no mundo ocidental, devendo a própria Ucrânia operar seus próprios drones de fabricação nacional ou importar da Turquia, uma vez que europeus e estadunidenses não possuem uma indústria militar de drones sofisticada. Os ataques continuam, mas com outra lógica. A Rússia mantém sua estratégia de pressionar a infraestrutura ucraniana, atingindo energia, logística e centros urbanos para desgastar a capacidade de resistência do país. Em resposta, a Ucrânia intensifica ações assimétricas, mirando pontos sensíveis da economia russa, como instalações energéticas e rotas estratégicas, numa tentativa de causar impacto direto e ampliar o custo da guerra para Moscou. Esse movimento revela uma mudança importante. Já não se trata apenas de vencer batalhas, mas de tornar a guerra insustentável para o outro lado. Existe uma grande guerra de desgaste, com um latente conflito que já dura um mês no fechamento do Estreito de Hormuz, pelo Irã e pelos ataques desenfreados de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. A Rússia poderia tirar grandes vantagens sobre este episódio geopolítico, uma vez que é uma grande fornecedora de petróleo e gás natural para o mundo. Trump, presidente dos Estados Unidos, com medo da elevação cada vez maior do preço do barril de petróleo Brent, autorizou a Rússia a vender petróleo para Cuba junto com o aval da compra de petróleo russo pelos indianos. Entretanto, para estragar a festa de Putin, a Ucrânia interceptou 2 navios da frota fantasma russa que opera e escoam a produção de petróleo a parceiros comerciais russos. Atacou portos de exportação de gás e petróleo russo e minou a infraestrutura crítica russa de produção, armazenamento e escoamento da produção russa de energia. Todos esses ataques devastadores ucranianos fizeram com que a Rússia tivesse perda de 40% em seu comércio de energia. O custo humano da guerra cresce em silêncio. Milhões de pessoas tiveram suas vidas interrompidas ou transformadas de forma irreversível. Cidades foram reduzidas a ruínas, populações inteiras foram deslocadas e uma geração inteira vive com incerteza como rotina. A Ucrânia enfrenta um desgaste profundo, não apenas militar, mas demográfico e econômico, enquanto a Rússia, apesar de manter a capacidade defensiva, também acumula perdas significativas e pressões internas que se intensificam com o tempo. Nenhum dos lados consegue encerrar o conflito, mas ambos pagam um preço crescente para mantê-lo. As taxas de natalidade, que já vinham baixas nos dois países,
piorou com o cenário de guerra, uma vez que jovens de idade produtiva, especialmente na idade de se casar e terem filhos, estão morrendo, fugindo e ou desertando dos dois países ou ficando permanentemente inválidos e necessitando de cuidados médicos em momento em que os sistemas de saúde de ambos os países estão extremamente sobrecarregados. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia já vivem em uma economia de guerra, produzindo drones, armas e munições, mas retirando dinheiro e força produtiva de áreas prioritárias como educação, saúde e infraestrutura nacional. Ao redor desse cenário, o mundo também muda. O apoio internacional, que antes parecia sólido e contínuo, quase unanimemente os países ocidentais passa a oscilar diante de pressões políticas internas, crises econômicas e mudanças estratégicas em diferentes países. Ao mesmo tempo, a Rússia busca alternativas para contornar as sanções e manter sua estrutura de guerra funcionando, reforçando relações e explorando novas rotas econômicas. O resultado é um ambiente global mais fragmentado, onde alianças são testadas e interesses se reorganizam. As tentativas de negociação esbarram sempre no mesmo ponto: a incompatibilidade entre os objetivos. Para a Rússia, recuar significaria admitir derrota estratégica. Para a Ucrânia, ceder território significaria aceitar uma perda permanente. Esse impasse torna qualquer acordo extremamente difícil e prolonga a guerra indefinidamente. Mesmo diante do desgaste evidente de ambos os lados, o conflito passa então a existir em estado intermediário, onde não há vitória, mas também não há saída clara. Nesse contexto, o maior risco talvez não esteja no que já aconteceu, mas no que ainda pode acontecer. Quanto mais tempo a guerra se estende, maior a chance de erros de cálculo, escaladas inesperadas, o envolvimento indireto de outros atores. O conflito deixa de ser apenas regional e se consolida como um dos principais pontos de tensão no cenário internacional contemporâneo. Não é mais apenas uma guerra entre dois países, mas um evento global que influencia decisões políticas, econômicas e militares em escala mundial. A guerra na Ucrânia, portanto, não está parada. Ela apenas mudou de ritmo e de forma, tornou-se menos visível em termos de avanço territorial, mas profunda em suas consequências. É uma guerra que se sustenta no desgaste, na adaptação constante e na incapacidade de qualquer lado de impor uma resolução definitiva. E é exatamente isso que a torna mais perigosa. Não o movimento rápido de um conflito que se resolve, mas a persistência lenta de uma crise que continua, sem fim claro, enquanto o mundo ao redor precisa aprender a conviver com ela.